CCB. CCB volta sempre, né? CCB é um negócio muito doido. Impressionante a nossa amiga É impressionante. CCB. A CCB é um negócio impressionante. CCB vai, mais volta. CCB. É. Vamos? Vamos. Ô, Caio, me ajude. Todo cara escreve CCB primeiro, CCB e tal. A primeira frase dele é Caio, me ajude. É, né? É, geralmente. Aí o nome da pessoa é CCB e a energia da oração. Caio, desde que eu e minha esposa saímos da CCB, tá? Nada em nossa vida tem dado certo. Inúmeros desencontros profissionais, dificuldades financeiras, aparecimento de doenças, reprovação em concurso público por apenas um ponto e muitas outras coisas. Braulio, essa pergunta tem a mesma resposta que eu dei a uma outra pergunta no dia de ontem. Mais ou menos a mesma coisa. A questão da prosperidade que se acaba quando a pessoa abandona a congregação. Isso, foi a mesma história de ontem. Uhum. E hoje eu já falei sobre isso aqui, quando eu falei da natureza. A natureza contra. Que é quando você entra num processo em que, de maneira culposa, você acha que você desagregou, você desconstruiu o seu mundo. O que é que significa? O que é que ele está falando? O que ele está dizendo é que ele ficou anos e anos e anos na CCB. Aquilo se cristalizou à volta dele, é uma estrutura, como se fosse uma casa invisível, uma arquitetura invisível, de natureza comportamental, moral, psicológica, ritual. Ocupou dias e dias, horas e horas da vida dele. Se tornou um condicionamento na mente dele. Ele acordava e dizia, hoje é quarta, é dia de CCB, hoje é domingo tal, é hora de CCB, hoje tem mais isso, hoje tem visita na CCB. Durante anos a vida se CCBzou. Ele casou na CCB, ele criou os filhos com as doutrinas da CCB, ele fez tudo CCBzado. CCBzou a vida dele. Aí, por alguma razão, que eu não me lembro dele ter dito qual seja, por alguma razão, ou de decepção, ou de compreensão, ou de qualquer outra coisa, ele decidiu se retirar da CCB. Mas todas as funções CCBistas continuam rodando nele. As psico-CCBistas. Os downloads que ele fez de dezenas de aplicativos de CCB estão rodando dele. Tudo aberto. Tudo dele. E ele não alimenta mais os programas. Ele parou de alimentar. Ele não visita mais esse perfil. Ele não faz mais nada. Ele não usa mais esse programa no cotidiano dele, mas o programa continua rodando dentro dele. Com cobranças diversas. Cobranças que geram culpas. Eu disse aqui, olha, eu sou o cara menos complicado nesse sentido que, sinceramente, eu já conheci, tendo tido a história que eu tive. Quando eu decidi que eu não podia mais ser pastor local, que eu não dava mais conta de um pastorado local, por várias razões, começar pela minha agenda, que não cabia mais um cuidado local, de toda aquela gestão de templo, de culto, de igreja, de comunidade, que é o que um pastor sério faz. Para mim não dava mais. Isso foi em 1984, para você ver como faz tempo. Nossa, mano. Que eu cheguei à conclusão que não dava para mim. E eu estava muito doente e o médico me disse, ou o senhor tira isso e vive mais tempo, ou o senhor mantém tudo e morre em 5 anos. E eu tinha 27 anos. Que é isso, cara? É, sério, com filhos pequenos. Aí eu tirei o pastorado local, me dediquei às viagens, às pregações, às conferências, aos livros, a tudo mais que eu fiz a vida inteira. Aí, pois bem, mas eu me lembro do primeiro domingo que eu não fui à escola dominical como pastor. E da culpa que me deu. E a mãe dos meus filhos e as crianças foram, eles iam todo domingo. E eu estava tão cansado de passar a semana viajando, pregando,
E eu pregava também aos domingos à noite. Mesmo depois que deixei de ser pastor local, eu não deixei de pregar todo domingo à noite em diversos lugares em volta da minha casa. E lá também, que eu digo em volta de casa, era na cidade do Rio ou em São Paulo, que naquele tempo você pegava uma ponte aérea rapidinho, pregava e voltava. E o último voo da ponte aérea era 11h20 da noite, dava para voltar e dormir em casa. Então, eu fui muito pregar domingo à noite em São Paulo, como se eu tivesse ido à zona norte extrema do Rio. Era quase o mesmo tempo de viagem. Jogo rápido. Jogo rápido. Então, mas eu me lembro que o primeiro dia que eu não fui, num domingo de manhã, a culpa que me deu. E durante quase um ano, a família saía para a escola dominical 9h da manhã e eu ficava descansando. Pulava na piscina sozinho, no silêncio, lia um livro, pegava a minha Bíblia, fazia uma sauna, ficava ali no sol, mas com um latejamento culposo de não ter ido à escola dominical. Você veja, isso eu sabendo o que eu estava fazendo, sem ser por nenhum tipo de deserção, mas praticamente de obrigação de saúde. E ainda assim, essa coisa batia latejante. Imagina um cara... Esse aplicativo... religioso, que cresceu nisso, num lugar que toda a indução é para aquela subserviência meio apavorada, porque o Deus de Ananias e Safira pode te matar vivo no banco da igreja se tiver alguma mentira na tua alma. Essa coisa pesada que a CCBzice produz. Então, meu Deus, é natural. Aí ele vem com esse medo. O medo deflagra todos os processos ruins, como eu expliquei mais cedo hoje aqui. Todos. Cria vínculos, cria vasos comunicantes, cria enlaços, tipo enlaço quântico, provocado pela energia do medo. E as coisas começam a acontecer em cadeia negativa contra a gente. Esse texto dele é alusivo realmente àquela pergunta que você fez. Então, aquilo ali foi a resposta. Como é que a gente quebra isso? Tomando consciência disso. Tomando consciência, dizendo, não, eu só estou tendo a resposta ao meu medo, ao meu pânico, à minha culpa. Enquanto ele se sentir culpado, essas coisas virão. É só quando ele souber que ele está culpado de culpa neurótica e não de culpa real, é só um sentimento de culpa e não é uma culpa real diante de Deus. Diante de Deus não tem culpa nenhuma. Agora, diante do que você desenvolveu como cultura neurótico-religiosa durante anos, deixar de frequentar todo aquele rito produz uma culpa neurótica que deflagra processos negativos. Porque tudo que o cara faz, ele já faz com a maldição do medo. Ele já se aproxima amaldiçoando a função. O resultado, inconscientemente, ele faz isso. O resultado é óbvio, né? É, obviamente, negativo. É negativo. Aí ele fala da família, porque a família deles continua lá. Né? Piora, né? Aí ele fala estado assim, mental dele. Pai, o pessoal da CCB pragueja contra quem sai da igreja. Eu sei, não, isso aí é coisa velha, a gente sabe desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação da CCB eu, até. Pelo menos, estou cansado de saber. A minha sogra diz que tem uma corrente de oração na igreja pedindo a Deus que faça uma obra e que voltemos para a igreja. Até a morte da minha esposa ela já pediu, caso ela não retorne. Pois é um negócio pavoroso. Olha a conversa Você da sai sogra. mais fácil de um culto de magia negra do que de algumas igrejas desse tipo. Pois é, cara. Sim, na magia negra eles te dão liberdade e alforria com mais facilidade. Cara. Do que ficar fazendo oração para a mulher do filho morrer. Para a filha. Para a filha dela morrer? Ou volta para a igreja ou morre. Você já ouviu essa história? A mãe pediu eu prefiro que os meus filhos morram num acidente de carro do que algum deles seja homossexual. Você não ouviu nessa campanha? Sim. Um candidato que diz isso? Olha isso, cara. É o espírito do fanatismo. Produz as seitas. Pelo amor. Produz a consciência de seita ou a inconsciência das seitas. Pois então, aí resumindo rapidamente, ele fala assim, a gente nem passa mais perto da igreja lá, da seita, que eles chamam de seita, mas a convivência com os familiares da minha esposa está fazendo mal pra gente. Caio, pode haver algo relacionando
com a energia desse pessoal em relação a mim e a minha esposa Não, e estar atrapalhando a vida da Muito gente? menos, não tem tanto a ver com a energia deles, tem a ver com o medo que vocês têm da energia deles. Isso, como que eles se relacionam, né? É o medo de vocês, é o medo da gente é que deflagra isso. O que o outro faz, morre no outro. Se eu não tiver medo de nada e andar em confiança pacificada, nada pega em mim nessa vida. Como diz Paulo, né? Se você crê que nada separa você do amor de Deus, o amor de Deus por você, que está em Cristo Jesus, nem nada, nem anjo, nem demônio, nem principado, nem potestade, nem coisas dessa vida, nem de outra, nem qualquer outra criatura, nem dimensão de natureza alguma, ninguém separa você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, quando você anda com medo, filho, o medo abre a porta para tudo de ruim acontecer na vida da gente.